Morreu neste domingo, dia 19 de janeiro de 2025, aos 92 anos de idade, o jornalista, apresentador e locutor Léo Batista, um dos maiores nomes da história do jornalismo esportivo brasileiro. Dono de uma voz marcante, como ficou conhecido, Léo estava internado desde 6 de janeiro no Hospital Rios d'Or, na Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas. Em mais de 70 anos de carreira, Léo Batista deu voz a notícias como a morte de Getúlio Vargas e participou de quase todos os telejornais da TV Globo, onde trabalhou por 55 anos e até pouco antes de ser internado. João Batista Belinazzo Neto, mais conhecido como Léo Batista, nasceu em 22 de julho de 1932, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Começou a carreira nos anos 1940. Incentivado por um primo, participou e foi aprovado em um concurso para locutor do Serviço de Alto-Falante de Cordeirópolis. Serviços de Alto-Falantes América, transmitindo da Praça João Pessoa, dizia Léo. Filho de imigrantes italianos, Léo Batista deixou o colégio interno aos 14 anos para ajudar a família. Começou na Rádio Birigui e passou por várias rádios do interior paulista, onde narrava jogos de futebol e elaborava noticiários. Em Cordeirópolis, de mansinho, eu ia treinando com uma lata de massa de tomate na beira do campo, bola para fulano. Bateu na trave. Gol. Treinei bastante. Meu sonho era transmitir um jogo, contou Léo, em entrevista ao Memória Globo. Já em 1952, mudou-se para o Rio de Janeiro e foi contratado pela Rádio Globo, onde trabalhou como locutor e redator de notícias. Seu primeiro trabalho na rádio, ainda como Belinazzo Neto, foi no programa O Globo no Ar. 2 anos depois, passou a integrar a equipe esportiva da rádio. Léo Batista estreou na locução esportiva na Rádio Globo ao narrar a partida entre São Cristóvão e Bom Sucesso, no Maracanã. Antes do jogo, ele ainda era conhecido como Belinazzo Neto. Mas o então chefe Luiz Mendes, falecido em 2011, achava seu nome original pouco sonoro e disse que teria que mudar. Para escolher como seria chamado, o Paulistinha, como o chamava Mendes, escreveu algumas opções em um papel e seus colegas votaram, por unanimidade, em Léo Batista. O curioso é que a família, minha irmã, minha mãe, ninguém mais me chamou pelo outro nome. Para todos, passei a ser Léo, revelou ao Memória Globo. Um dos muitos momentos históricos narrados por Léo Batista foi em 24 de agosto de 1954. Ele estava de plantão na Rádio Globo e noticiou, em primeira mão, a morte de Getúlio Vargas, a notícia mais importante que ele deu em sua carreira. Ao Memória Globo, Léo lembrou daquele momento. Atenção, atenção! Informa um Globo no Ar em edição extraordinária. Acaba de falecer no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. E repeti, afirmando que voltaríamos com novas informações a qualquer momento. 15 minutos depois, entrou um repórter com Eron Domingues. Léo trabalha na Rede Globo desde 1970. Em 1955, Léo Batista trocou o rádio pela televisão, sendo contratado pela TV Rio. Lá, organizou e participou do Jornal Pirelli e de outros programas. Em 1968, deixou a TV Rio e passou pela TV Excelsior antes de começar na Globo, em 1970. O início da emissora, onde trabalhou por mais de 50 anos, foi durante a Copa do Mundo em que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial. Primeiro, narrou às pressas o jogo entre Peru e Bulgária após um problema técnico com a equipe que faria a transmissão direto do México, sede da competição. Pouco depois, foi chamado para substituir Cid Moreira, morto em outubro de 2024, em uma edição extraordinária do Jornal Nacional. Seu desempenho no Jornal Nacional garantiu sua contratação definitiva pela Globo, onde apresentou as edições de sábado do jornal por muitos anos. Cid Moreira e Hilton Gomes, o saudoso Papinha, eram os locutores do Jornal Nacional. Em determinada tarde, quem estava de plantão era o Cid. Como as coisas pareciam tranquilas, ele pediu para ser dispensado. Mal saiu, ocorreu o sequestro do presidente Pedro Eugênio Aramburu, da Argentina, além de um terremoto assustador, o maior da história da Nicarágua, que destruiu Manágua, contou ao Memória Globo. Léo Batista foi um dos apresentadores na estreia do jornal Hoje, em 1971, ao lado de Luiz Jatobá e Márcia Mendes. Também apresentou o Esporte Espetacular, criado em 1973, e o Globo Esporte, lançado em 1978.
Por sinal, o nome foi ideia minha, lembrou Léo. A narração de Léo Batista tornou-se característica dos Gols do Fantástico, quadro que ele apresentou até 2007. Nos anos 2000, ele também participou do Baú do Esporte e de outros quadros do Fantástico e do Esporte Espetacular. Léo Batista foi homenageado em vida, com o quadro Histórias do Léo, no Globo Esporte em 2011, onde compartilhou lembranças de sua carreira. Em 2017, Léo Batista lançou o canal do Seu Léo, no Globo Esporte, onde revelava bastidores e curiosidades da cobertura esportiva. Até pouco tempo antes de ser internado, ele seguia ativo, apresentando gols no Globo Esporte e participando de programas especiais, como o mais antigo apresentador da Globo em atividade. Figurinha fácil nos corredores da Globo ou na padaria da esquina, Seu Léo gostava de bater papo com os funcionários, sempre contando histórias, claro, com sua voz marcante. Jornalistas, atletas, fãs e clubes de futebol do Brasil foram às redes sociais para lamentar e homenagear Léo Batista, a voz marcante do jornalismo brasileiro. O pentacampeão do mundo de futebol, capitão da seleção brasileira em 2002, Cafu falou sobre a importância que Léo Batista teve para quem acompanhava os esportes no Brasil. Como eu tive vontade de ser entrevistado pelo Léo Batista, só para ficar olhando e admirando alguém que foi tão importante para o mundo e para o futebol também. Infelizmente não tive essa sorte de ser entrevistado por ele, completou o ex-jogador. Quando se fala de jornalistas e de pessoas que marcaram o futebol, a gente lembra do Léo Batista. Um personagem que vai ficar eternizado em todos nós. A voz, a maneira que ele levava a informação, eu tenho certeza de que vai ficar marcado em todos nós, disse Cafu, em entrevista à Globo News. O comentarista esportivo Leonardo Bertozzi foi um dos primeiros a postar em suas redes sobre a morte de Léo. O jornalista destacou seu poder de comunicação. A sobriedade e a seriedade marcaram a vida e a carreira de Léo Batista. Voz que atravessou múltiplas gerações e ficou ligada a tantos momentos históricos do nosso esporte. Sua despedida deixa uma gigante lacuna no nosso meio. A familiares, amigos e colegas, um grande abraço, escreveu Bertozzi. O apresentador Milton Leite também fez questão de prestar homenagem. Morre Léo Batista. Mais uma lenda da TV e do rádio no céu, disse. Clube de coração do apresentador, o Botafogo se despediu de Léo com uma bonita homenagem em suas redes. Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela estrela solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou tempo de Botafogo, escreveu o Glorioso. Léo Batista deixa duas filhas, Mônica e Cláudia Belinazzo. O velório do jornalista será aberto ao público, na segunda-feira 20 de janeiro, às 14 horas, na sede do Botafogo, em General Severiano, na zona sul do Rio. Nossos sentimentos à família, amigos e fãs de Léo Batista. Acompanhem nossos próximos vídeos. Inscrevam-se no canal e ativem o botão de gostei para não perderem nada. Obrigada pelo apoio e até o próximo vídeo.